Alô, queridos, mais uma vez na sua presença, tentando e querendo melhorar cada vez mais aquilo que a gente pode apresentar para você com novos textos e novos vídeos. Hoje nós vamos falar de um personagem, vamos falar de Caifás. Caifás, cujo nome era José Caifás, foi o sumo sacerdote judaico de Jerusalém entre os anos 18 e 36 depois de Cristo, na qual foi nomeado pelos romanos. Ele desempenhou um papel central na prisão, no julgamento e na condenação do Senhor Jesus. A morte, temendo que a popularidade de Jesus provocasse o quê? Uma revolta, uma convulsão social, e uma intervenção romana o deixou muito preocupado. Ele presidiu o sinédrio que acusou Jesus de blasfêmia, sempre se sentindo fragilizado devido à popularidade de Jesus. Jesus era ameaça junto aos fariseus, saduceus e a todos que viam o seu brilho, o seu trabalho, o seu ministério. Mas vamos olhar alguns principais detalhes sobre Caifás? Então, começamos pelo seu cargo e a grande influência que ele representava no Sinédrio, por ser um oficial de maior escalão na Judéia. Caifás era um líder saduceu que colaborava com as autoridades romanas para manter a ordem social, a ordem política, e especialmente ele lidava sempre com Pôncio Pilatos. Os dois caminhavam junto, ou seja, fazia aquilo que lhe garantia para ter uma estabilidade de poder. Ele negociava, ele fazia de tudo para se manter no poder. Caifás teve um papel crucial na morte e crucificação de Jesus Cristo. Ele é famoso pela frase, e ele chegou a dizer: é melhor que morra um só homem pelo povo do que pereça a nação inteira. Então ele lançou Jesus como isca. Isso está afirmado lá em João 11, no verso 50. Ele orquestrou e preparou a entrega de Jesus aos romanos. Mas sobre o quê? Sobre acusações de sedição. Mas vamos olhar o contexto histórico de sua vida. Ele era genro de Anás, que também era um outro influente sumo sacerdote. E Caifás, ele pertencia a uma elite rica e influente lá em Jerusalém. Ele era um grande articulador. Ele era um grande manipulador da fé cristã. Ele impunha os seus interesses sobre as normas da lei mosaica. Mas o mal nunca prevalece sobre o bem. Isso é fato. Deus, tanto enganoso foi a vida dele, que ele acabou sofrendo uma decepção. E chegou num ponto que ele foi deposto do cargo. Num grande tempo de evidência, prestem bem atenção, ele exerceu o cargo de sumo sacerdote durante todo o ministério público e morte do Senhor Jesus, sendo deposto por Vitélio no ano 36 depois de Cristo. Caifás, ou seja, José Caifás com PH, foi um sumo sacerdote bem contemporâneo de Jesus. Ele aparece muito nas Escrituras e é citado várias vezes lá no Novo Testamento, lá em Marcos 26:3, Lucas 3:2, em Atos 4:6. O famoso historiador judeu Flávio Joséfo, o que ele disse? Ele disse que Caifás acedeu ao sumo sacerdócio por volta do ano 18,
que foi nomeado por Valério Grato e que foi deposto depois lá na frente por Vitélio por volta do ano 36. Ele estava casado com uma filha de Anás. Também, segundo o historiador Flávio Joséfo, que é o maior historiador da história judaica, Anás tinha sido o sumo sacerdote entre os anos 6 e 15. Então veja a questão de tempo, e de acordo com estas datas, e com o que assinalam também os evangelhos, o evangelho, Caifás era o sumo sacerdote quando Jesus foi maldosamente e foi determinante na condenação e morte lá na cruz. Empurrou Jesus para a cruz. Mas vamos entender bem, era uma obsessão pessoal nas falsas acusações. Tudo mentira que acusaram Jesus. A sua longa permanência no sumo sacerdócio é um indício muito significativo de que ele mantinha relações muito cordiais com a administração romana. Ele era um fazedor das ordens romanas da melhor forma e também durante a administração lá de Pilatos. Ele andava junto com Pilatos, tinha uma comunhão. Nos escritos de Flávio Joséfo são mencionadas em várias ocasiões os insultos de Pilatos à identidade religiosa e nacional dos judeus. Pilatos falava mal do povo judeu. E as vozes de personagens concretas que se elevaram protestando contra ele, vários não concordavam com ele. A ausência do nome de Caifás, que era o sumo sacerdote, eu repito sempre essa palavra, precisamente nesse momento, entre aqueles que se queixaram dos abusos de Pilatos, manifesta boas relações que havia entre quem? Entre ambos. Estavam ali, comunhão contra Jesus. Essa mesma atitude de aproximação e colaboração com a autoridade romana é a que se reflete também aonde? E no que? No que contam os evangelhos durante o processo de Jesus e a sua condenação à morte lá na cruz. Tudo foi preparado, amigos. Tudo foi preparado. Todos os relatos evangélicos coincidem em afirmar que após o interrogatório de Jesus, os príncipes dos sacerdotes, os mandatários, concordaram em entregá-lo a Pilatos. Todos eles concordaram. Isso aí, sabe no que está escrito? Isso aí está escrito em Mateus 27, Marcos 15, 1, Lucas e João. Lá em João 18, 28. Para ver como entenderam os primeiros cristãos a morte de Jesus, nós vemos que é muito significativo que narra João lá no seu evangelho acerca das deliberações prévias à condenação. Está escrito, um deles chamado Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes, vós não sabeis nada, nem considerais que vos convém que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Jesus foi colocado como isca, foi colocado como um bode expiatório, vamos chamar assim. Assim sendo, entendemos que ele não disse isso por si mesmo, assinala o evangelista João, mas como era o sumo sacerdote, naquele ano, o que aconteceu? Profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Mas não somente pela nação, mas também para unir o quê? Num só corpo os filhos de Deus. Era o propósito. Estavam dispersos. Está escrito lá em Jó 11:49 a 52. Em 1990, ouça bem,
apareceram na necrópole de Talpiote, lá em Jerusalém, 12 ossários. Um dos quais tinha a inscrição de Joseph Bar Caifa, com PH, com o mesmo nome que citou Flávio Joséfo, que atribuiu a Caifás aqueles ossos. Trata-se de ossários do século I, e os restos contidos nesse recipiente podiam muito bem ser os do personagem mencionada nos evangelhos com relação à morte de Jesus Cristo. É bom lembrar que Caifás agiu como o principal orquestrador da prisão, do julgamento e da condenação de Jesus. Ele articulou, ele foi movido pelo medo de perder o quê? O poder, e pela tensão política com Roma. Medo de uma rebelião social em Jerusalém. Ele via Jesus como uma ameaça à ordem social e religiosa. Ele era preocupado em se manter no seu cargo, não importava como. Caifás convocou os principais sacerdotes e anciãos do Sinédrio ao seu palácio para planejar a prisão de Jesus, para planejar a traição, para matá-lo. Ele ordenou a prisão do Messias, inconformado com as pregações de Jesus e a expulsão dos mercadores do templo, quando Jesus foi lá e tirou todo mundo que fazia comércio dentro do templo. O julgamento de Jesus foi algo que aconteceu de toda forma, como uma regulou o sistema político naquela época. Jesus foi levado primeiro à casa de Caifás, após a sua prisão lá no Getsemane, onde foi realizado o quê? Um julgamento noturno e irregular. Tudo já estava preparado. Caifás procurou falsas testemunhas para condenar Jesus, para condená-lo à morte. Mas as declarações eram incoerentes. O povo olhava e falava: mas por que isso está acontecendo com esse homem? Jesus recebeu a acusação de blasfêmia. Durante o interrogatório, Caifás conjurou Jesus a dizer se ele era o Filho de Deus. Perguntou para Jesus. O que aconteceu? Ao ouvir a confirmação, Caifás rasgou suas vestes e acusou Jesus de blasfêmia, declarando-o réu de morte. Vai para a cruz, vai ser crucificado. Mas era necessário uma autoridade romana para confirmar a execução. Caifás, ele foi fundamental para entregar Jesus a Pôncio Pilatos. Ele queria um motivo, articulado com os demais fariseus, saduceus. Mas vamos aos fatos e como foi a verdadeira história. Segundo a Bíblia, depois de preso, Jesus foi o quê? Ele foi apresentado às autoridades. E o que aconteceu? Pôncio Pilatos, que era o governador da província romana da Judéia, teria então apresentado Jesus para uma assembleia popular, e a sua condenação teria sido assim, por aclamação. Quem é contra, quem é a favor. Mas quem estava por trás? Quem era o articulador? Caifás. O historiador cristão, conhecido nos meios teológicos, Eusébio, é um historiador, especialista em histórias eclesiásticas. O que ele escreve? O que ele fala? Que no início do século IV afirma que, olha só, a tradição relata que Pilatos cometeu suicídio depois de ser chamado de volta a Roma, devido à desgraça em que se encontrava. A desgraça caiu por cima de Pilatos. Ele chegou ao ponto do suicídio. Pilatos, aquele que lavou as mãos sobre a condenação de Jesus Cristo, como: olha, eu não tenho nada, eu lavo minhas mãos, foi ferido pela própria história. Não se sabe com quantos anos exato
Pôncio Pilatos ele morreu? Ninguém sabe, a história não conta, a Bíblia não fala. Pois seu destino final não é registrado com precisão histórica, como um fato mesmo. Sabe-se o quê? Que ele assumiu a Judeia com cerca de 40 anos, em 26 anos depois de Cristo, e foi destituído por volta de 36 e 37 depois de Cristo. Ele desaparece dos registros históricos logo após retornar para Roma. Acabou Pilatos, a sua hegemonia terminou ali. Mas agora eu vou falar um pouquinho de Pôncio Pilatos, o grande aliado de Caifás, para enxergarmos a justiça de Deus e adentrar em detalhes conhecidos sobre o fim de sua vida. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Assim, Pilatos, ele governou por quanto tempo? Ele governou por 10 anos. E ele foi chamado de volta a Roma após um conflito com os samaritanos. Ele estava sendo um problema para o Império Romano. E para terminar, digo que Caifás, ele é retratado como implacável opositor e colocou a manutenção de sua posição política e religiosa acima de Jesus. Ele não se preocupou, eu quero resolver o meu problema, eu tenho que me manter no poder, eu vou ser assim, que se dane o Senhor Jesus, eu vou articular, eu vou fazer umas falsas acusações, e assim ele conduziu Jesus para Pôncio Pilatos, que posteriormente, por aclamação, quem é contra, quem é a favor, vamos condenar quem? Condena Jesus? Condena quem? Barrabás? Então escolheram colocar Jesus na cruz. Amigos, eu agradeço a sua participação até aqui, e graças a Deus eu fico contente que você chegou até o fim desse vídeo. O meu muito obrigado a você, continue conosco, participe, inscreva-se e vá cada vez mais lendo a Bíblia, mostrando que você é um homem de Deus. O meu muito obrigado e espero que Deus possa nos abençoar sempre.